castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nesta manhã para a gente encerrar nossa série de pregações. Ao longo do mês de maio, desde o dia 8, nós temos conversado sobre o tema Mulheres Inspiradoras e nós temos então nos ocupado com a história do nascimento de Moisés e tudo o que aconteceu e as personagens que ali estão envolvidas. São, com exceção do menino, todas as personagens ali são mulheres. A mãe, a irmã, a princesa, as parteiras, todas elas são personagens que nos inspiram em algum aspecto da vida, em algum ponto da vida, em alguma nuance da vida. E nós queremos então encerrar nesta manhã, esta série, e queria te recomendar que, caso tu não tenhas assistido às demais pregações desta série, vai lá no YouTube da comunidade ou então no Facebook da comunidade, vai lá e acompanha, pega desde o início as parteiras, a irmã, a mãe, e aí então hoje nós queremos conversar sobre a princesa. E o texto que nos acompanhou nas últimas 3 mensagens é o texto de Êxodo, capítulo 2, os versículos 1 a 10, que dizem o seguinte: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Aqui nós temos então a história do nascimento de Moisés e de como ele foi colocado pela sua mãe no rio. O pai de Moisés se chamava Amrão e ele era sobrinho da mãe de Moisés. Isso que é interessante, né? E a mãe de Moisés se chamava Joquebede, portanto era sobrinho, Amrão, e a tia Joquebede, que casaram e tiveram esse menino que tinha uma irmã mais velha, que o nome era Míriam. Aqui nós temos então uma questão muito interessante que envolve o texto bíblico. Nós queremos conversar então sobre a atitude da princesa egípcia, a herdeira do trono egípcio, a herdeira do palácio, a herdeira da família real. Ela vai tomar banho no rio e de repente ela vê entre os juncos um cestinho e nesse cestinho tem uma criança chorando e quando ela olha para essa criança, o coração dela começa a ficar com pena, começa a ser tomado por um sentimento de misericórdia dessa criança e ela então toma para si e adota aquela criança. E ela diz, provavelmente é filho de uma família hebreia. E ela então adota aquela criança. Por coincidência, na semana que passou, nós tivemos no dia 25 de maio, na quarta-feira, o Dia Nacional da Adoção. Interessante, quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava dando uma olhada sobre esse assunto,
Então, meus olhos foram chamados a atenção a esse detalhe importante. Dia 25 agora, de maio, é lembrado o Dia Nacional da Adoção. Foi, portanto, quarta-feira. E a adoção é o assunto desta manhã, a adoção é o assunto com o qual nós queremos nos ocupar. Porque diz o texto que a princesa, ao ver aquele bebê, ao ver aquela criança, ao ouvir o choro daquela criança, o coração delas é tomado por um sentimento de pena, um sentimento de misericórdia, um sentimento de amor por aquela criança, e ela então adota aquele bebê. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a fila de espera para a adoção no Brasil cresceu cerca de 8% durante a pandemia. Mesmo com esse aumento, uma média de 34 mil crianças e adolescentes ainda vivem em abrigos à espera de uma família. Celebrado hoje, dia 25 de maio, o Dia da Adoção faz parte da campanha de conscientização para que mais famílias entendam a importância de oferecer um lar saudável e afetivo para crianças em situação de orfandade. Esse é um texto que eu tirei da revista Isto É Online no dia 25. Na quarta-feira eu achei esse artigo e eu li ele, e o que me chama a atenção é que no período da pandemia aumentou em 8% o número de crianças que foram colocadas para adoção. Por que será que aumentou esse percentual? Por que será que aumentou esse número de crianças que foram colocadas para adoção na pandemia? Pensando no que a pandemia trouxe, que é o fica em casa, o lockdown, o trabalho remoto e tudo mais, as famílias tiveram muito mais que conviver e isso gerou certamente, em muitos momentos, maus tratos às crianças, denúncias a conselho tutelar e provavelmente também crianças que foram retiradas dos seus pais por questões de abuso ou por essas crianças não terem os seus direitos, a sua dignidade preservada. É assustador isso, de perceber que no período de pandemia, num período em que a humanidade está passando por um grande problema, as famílias estão passando por problemas enormes que resultam na retirada de seus filhos, do contexto familiar, né? E também, muito provavelmente, eu imagino que esse aumento do número de crianças que estão para adoção também tem a ver com o fato de talvez famílias que antes estavam na fila para adoção devem ter retirado o seu nome do Cadastro Nacional de Adoção, porque quando tu te depara com uma pandemia, onde tu precisa reorganizar a tua vida e tu imaginar, poxa, agora nós corremos o risco de a qualquer hora recebermos mais uma pessoa aqui em casa, vamos tirar o nosso nome da lista. Eu imagino que são esses dois fatores que ocasionaram esse aumento. Mas isso são reflexões minhas que também não tive tanto tempo assim para me ocupar com isso ou para ir em busca dos motivos do porquê desse crescimento de 8%. Mas, em todo caso, é um número significativo. Isso são algumas milhares de crianças que estão, ou algumas centenas, talvez, de crianças que entraram na fila de adoção, que estão à disposição para adoção. Mas voltando à princesa, voltando ao nosso texto em questão, o que motivou a adoção? O que motivou a princesa a adotar aquela criança? Diz o texto que o menino chorava e ela sentiu pena. Esse foi o motivo, esse foi o motivador da adoção dessa criança. A criança chorava e a princesa sentiu pena, ela sentiu misericórdia. O coração, o íntimo dela foi tomado por um sentimento de misericórdia. E aqui então existe um detalhe muito importante que a gente precisa perceber. A motivação para a adoção não é o desejo de ter um filho, mas é sim a misericórdia sentida por aquela criança. Esse é o primeiro detalhe que nos chama a atenção. A adoção não é gerada pelo sentimento ou pelo desejo de ter um filho, mas é sim um sentimento de misericórdia por aquela criança. Nós não sabemos se a princesa já tinha filhos, se ela era casada, ou se ela era estéril, ou se ela sofria de alguma dificuldade para engravidar, a gente não sabe, o texto não fala nada sobre isso, mas o texto fala que ela adota
Moisés, ou adota aquele menino, para quem ela dá o nome de Moisés, ela adota aquele menino porque o coração dela é tomado por um sentimento de misericórdia. Não é o desejo de ter um filho, não é o desejo de ter uma criança para dizer é meu filho, não. É o sentimento de misericórdia. Quando nós olhamos para a história da adoção no Brasil, esse trabalho eu me dei de dar uma olhada na história, na evolução da lei que levou com que em 1990 nós tivéssemos pela primeira vez assim, um negócio extremamente organizado no Brasil quanto à adoção. Se a gente olha a história da adoção no Brasil, a gente vai ver que em muitos momentos a adoção foi um recurso utilizado por famílias brasileiras, tanto no tempo do Império quanto no tempo do Brasil República, um recurso utilizado por famílias brasileiras para ter mão de obra barata. E muitas são as histórias de pessoas, até mesmo aqui na nossa região, em Santa Catarina, que adotaram pessoa A, pessoa B, pessoa C, mas que sempre foram considerados mais mão de obra do que propriamente filho. É interessante a gente perceber essa evolução histórica. É bem interessante a gente dar uma olhada de como chegou ao ponto das leis que nós temos hoje, que protegem a pessoa a ser adotada e protegem também a família, e que fazem com que pessoas que talvez não estejam bem intencionadas dificilmente consigam adotar uma criança. É bem interessante a gente olhar e perceber a triste realidade de que no passado a adoção foi um recurso utilizado para ter mão de obra barata, para ter mão de obra para trabalhar. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesta manhã, a ti que me dá a honra da audiência, eu já toquei nele de alguma forma, mas agora eu quero abordar ele de uma maneira um pouco mais profunda. O primeiro ponto é a adoção como uma ação de misericórdia para com a criança, para com o adolescente adotado. É isso que a gente vê com a princesa, é isso que a gente vê. Ela olha aquela criança chorando, a gente não sabe, mas muito provavelmente estava chorando porque estava assustado num ambiente estranho, talvez com fome, talvez com as fraldas cheias, talvez sofrendo com o calor do sol. A gente não sabe, mas essa criança devia estar num profundo choro. E quando a princesa vê aquele choro, o coração dela é comovido. Para a gente poder adotar alguém, a gente não pode desejar querer ter um filho. A gente tem que olhar com um olhar de misericórdia. É eu que posso fazer algo por amor àquela criança. Eu que posso fazer algo por amor àquele adolescente. Não é para ter um filho apenas. É um ato de misericórdia, é um ato de amor, é um ato de bondade, é um ato de profundo amor demonstrado por alguém. Tanto amor a ponto de eu dizer, eu quero que seja meu filho. E um filho é sempre uma parte da gente. Um filho é sempre uma parte da gente. E nesse ponto eu não posso esquecer do que Jesus ensinou em Mateus 22. Eu não posso esquecer do que Jesus ensinou em Mateus 22, quando ele faz o resumo dos mandamentos, e ele diz assim: o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua vida. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante a gente dar uma olhada no texto grego, quando Jesus fala no amar o próximo, ele não está apenas falando de um amor qualquer, de uma consideração, de um sentimento de dignidade, um sentimento de respeito, não. Ele está falando de um amor incondicional, porque ele utiliza ali a palavra agapau, amarás, agapau, que vem de ágape. E ágape é um tipo de amor que na língua grega descreve aquele amor incondicional. Eu não amo porque a pessoa pode me oferecer algo, eu amo porque ela é digna de ser amada, simples assim. Não é aquele amor em que eu amo esperando o amor de volta, não, esse é outro tipo de amor. O amor ágape, o verbo utilizado por Jesus, agapau, quer designar um amor incondicional.
Não dá para a gente falar em adoção sem a gente falar do amor ao próximo como a si mesmo, sem usar o verbo agapao, ágape, amor ágape, amor incondicional. Eu fui dar uma olhada também na língua hebraica, e a palavra usada lá por pena ou teve compaixão, como traduz o Almeida, é a palavra shamal, que é ter compaixão, ter um coração que dói diante da situação. Primeira coisa, quando falamos em adoção, é o nosso coração precisa perceber a necessidade de amar o outro com um amor profundo e verdadeiro. Adotar um filho, adotar uma criança para ter um filho é a motivação errada. Agora, adotar uma criança por amor àquela criança, por amor àquela vida, por amor àquela pessoa, por um amor incondicional, esse sim é o plano de Deus, essa sim é a vontade de Deus. Um segundo ponto interessante dessa reflexão da atitude da princesa de adotar essa criança que ela encontra tão vulnerável ali no Rio Nilo. Um segundo detalhe que chama a atenção é que a princesa, ela ama essa criança. Ela ama essa criança, esse bebê, esse menino que está ali no cestinho de junco. Ela ama essa criança com a sua história. Quando ela olha para aquela criança, ela logo percebe que é uma criança hebreia. Uma criança que está vivendo sob o signo da morte. Por quê? Porque todos os meninos hebreus deveriam ser mortos, ou pelas parteiras que não desobedeceram, o assunto da nossa primeira pregação, ou deveriam ser jogados no Rio Nilo. Um detalhe é que esse foi colocado num cesto, portanto ele sobreviveu. E ela ama esse menino com a sua história. Ela sabe que ele é um egípcio pelas feições, pelo lugar onde ele é encontrado. E por quê? Porque meninos egípcios não eram colocados no Rio Nilo. Então ela ama essa criança com a sua história. Ela percebe esse indivíduo portador de uma história e de uma ancestralidade. Quando nós estamos dispostos a adotar alguém, quando uma família se dispõe a adotar uma criança, um adolescente, um jovem, essa família precisa estar consciente de que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse indivíduo traz consigo uma história, uma ancestralidade. E essa história precisa ser recebida e aceita junto com essa criança, de maneira tal que a gente consiga escrever uma nova história a partir da história que essa criança recebe. A adoção é um ato de amor. A adoção é um ato de amar, mas não amar a pessoa apenas, amar a pessoa com a sua história, amar a pessoa com a sua ancestralidade, amar a pessoa com o seu próprio, com a sua história que confere a ela uma identidade. A adoção é um ato de amor. E é um ato de amor tão intenso, tão profundo, tão abrangente, que recebe essa pessoa com a sua história. Para que a gente possa adotar alguém, é fundamental que a gente não ignore a história da pessoa. Não, agora acabou, tua história morreu, não. Agora vamos começar uma nova história. Não é por aí. Nós precisamos nos dar conta de que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vem para a casa da gente com a sua história. E uma história que de alguma forma marca a identidade, marca a personalidade, marca a vida dessa pessoa. E por isso é fundamental que a família que esteja disposta a adotar também esteja disposta a tratar questões psicológicas antes
de levar uma criança com a sua história, um adolescente com a sua história, para sua casa. É fundamental que o casal esteja com suas questões psicoemocionais tratadas, resolvidas, minimamente sob controle, sob orientação. É fundamental que um casal que diga queremos adotar uma criança porque nós amamos aquela criança, possa também estar em condições de perceber-se como um indivíduo que precisa de ajuda, que precisa de amor, que precisa de cuidado e que decide cuidar de si mesmo. Por isso, o preparo psicológico, o preparo emocional para a gente adotar alguém é importante. Óbvio que a princesa não teve nada disso, mas hoje a lei brasileira tem como prerrogativa a preparação do ambiente onde a criança a ser adotada será inserida. Certa vez, ouvindo um casal que estava por adotar uma criança, eles me diziam com críticas, temos que passar por curso e não sei o quê. Eu disse, mas é uma boa, eu acho, porque é diferente, por exemplo, de comprar um automóvel novo, é diferente de trocar um móvel da casa, é um ser humano. E por isso o preparo é importante, é por isso a gente precisa estar psicologicamente bem resolvido e com as questões resolvidas ou minimamente organizadas e resolvidas para poder encarar tal aventura. Por quê? Porque é uma aventura. De repente a gente tem dentro de casa alguém que traz a sua história, que traz uma bagagem, muitas vezes uma bagagem de maus tratos, de abuso, de violência, e esse alguém entra dentro da casa da gente, é amado sim, mas aí começam a surgir os conflitos, as dificuldades, e por isso a importância da gente poder tratar a nossa vida para estarmos bem, para podermos lidar com essas questões. No caso da princesa, nós percebemos isso quando ela resgata o menino da água, mas quando especialmente ela recebe esse menino maior. Ela acha o menino, a Miriam vem e diz, olha, eu tenho alguém que pode amamentar, a princesa entrega e diz, olha, quando tiver em condições de viver independente, vem de volta para o palácio, e é o que acontece. Só que enquanto o menino está com a sua mãe, que no caso, naquele momento, serve apenas como ama de leite, esse menino está recebendo toda uma bagagem do seu povo, uma bagagem hebreia, uma bagagem israelita, uma bagagem de uma tradição, de uma espiritualidade, de uma formação cultural diferente daquela que ele vai experimentar no palácio. E de repente, quando ele é levado de volta para a princesa, ali está um menino judeu. E a gente vê isso mais adiante, quando ele vê alguém que está batendo num judeu, ele se envolve inclusive num homicídio. Mas isso é assunto mais adiante da vida de Moisés. Mas a princesa recebe um judeu, um menino israelita, e ela precisa lidar com toda essa bagagem que ele traz junto. Certamente devem ter tido alguns conflitos, certamente deve ter tido algumas dificuldades, mas por isso é importante que a gente não ignore a história de quem será adotado e também a gente esteja minimamente preparado para poder lidar com essa história, para que a adoção não se transforme em algo mais cruel do que o estar para a adoção. Não são poucas as histórias de pessoas que adotaram e que depois devolveram a criança adotada. Isso é uma brutalidade. É claro que houve uma história que levou a isso, mas isso é de uma brutalidade. Por isso, quem pensa em adoção precisa perceber que vem uma criança, um adolescente com uma história e que a família precisa estar em condições de receber essa criança. Na adoção de alguém, e esse é o terceiro ponto da minha fala nessa manhã, na adoção de alguém, recebe-se alguém para fazer parte da nossa própria
própria família como um igual, não como mão de obra, como era em muitos casos no passado, não como uma auxiliar, não como uma serviçal, não como um serviçal, não como alguém de qualidade inferior. Não. Quando a gente adota alguém, a gente está recebendo alguém que precisa ser amado, cuidado, zelado e experimentar a igualdade nos relacionamentos familiares. E a gente vê isso na princesa quando o texto nos diz que ela o adotou como seu próprio filho. Não como um serviçal, não como uma criança que foi recolhida do rio e agora vai, para sobreviver, para não morrer, vai ser colocada lá no palácio e vai ser talvez o auxiliar do rei ou vai ser talvez o office boy. Não, ela recebe como seu próprio filho, como alguém que ela gera, como alguém que ela, a partir da sua própria vida, gera. É assim que recebe. O desafio é a família estar preparada tanto para lidar com a história da criança, bem como o fato de que essa agora se torna alguém igual. Se eu já tenho filhos e nós, como casal, adotamos mais uma ou duas crianças ou adolescentes, nós precisamos perceber que essas crianças que estão chegando e as que já estão no nosso contexto familiar são iguais. Precisam ser amadas de maneira igual, precisam ser cuidadas de maneira igual, precisam receber colo, afago, carinho, beijo, cheiro, cafuné, de maneira igual. Por isso a lei brasileira ela é extremamente criteriosa, cuidadosa, e ela não permite muitas falhas nesse sentido, porque há todo um sistema de cuidado, de cruzamento de informações, de preparo, para que de fato a criança que for adotada seja adotada num ambiente onde ela vai ser um igual. Ah, tu é adotado, eu não vou pagar a faculdade, tu é meu filho biológico, eu vou pagar a faculdade. Não é assim. E então nós precisamos perceber que se nós estamos dispostos a adotar, então nós também precisamos perceber essa necessidade de receber a criança com a sua história, de amar essa criança e de perceber que ela é igual a qualquer filho gerado biologicamente. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, e falou isso de púlpito, do púlpito de um grande encontro. Disse assim: porque os cristãos deveriam ser os primeiros a estarem com o nome na fila de adoção. Eu confesso que na hora eu até disse, é isso aí. Mas hoje, na época eu não tinha filhos, mas hoje, depois de termos 2 filhos, eu começo a perceber, e para mim fica muito claro, que a adoção é uma questão de vocação. É uma questão de vocação. Hoje eu questiono essa afirmação, dizendo, os cristãos deveriam ser os primeiros a ter o seu nome na fila de adoção, porque o amor pelo próximo me constrange a também querer amar alguém que não tem uma família. Eu quero amar alguém que não tem uma família ou eu quero amar alguém porque eu amo esse alguém? Portanto, hoje, para mim, está claro que a adoção é uma questão de vocação. Existem famílias com esse chamado, com essa vocação para a adoção. Uma vocação para a adoção. E se a gente tem essa vocação e a gente deseja adotar, então a gente também precisa perceber dos desafios, mas também o privilégio que é experimentar um amor que é incondicional. De alguém te olhar nos olhos e dizer assim, tu é meu pai, tu é minha mãe. Contudo, eu creio que essa afirmação que foi dita, ela não está completamente equivocada, porque casais cristãos são os que melhor têm condições de adotar,
Por quê? Porque quando a gente sente o amor de Jesus por nós, um amor que nós não merecemos, um amor que nós não podemos pagar por ele, quando a gente sente esse amor de Jesus por nós, um amor que nos inunda, um amor que vem entrando na vida da gente sem pedir licença, um amor que vem nos inundando, a gente também percebe que esse amor ágape que Jesus tem por nós é um amor ágape que a gente consegue estender para alguém que precisa ser amado, com a sua história, com a sua vida. Nós não merecíamos o amor de Jesus, mas Jesus nos ama. Nós não merecíamos o amor de Jesus, mas Ele nos ama. Por isso eu entendo que, diante dessa compreensão do amor de Jesus, casais cristãos de fato têm melhores condições de serem bons pais e mães adotivos. Mas isso não é regra, porque, como eu disse, eu estou plenamente convencido de que é uma questão de vocação. Tem gente com vocação para adoção. Tem gente que eu conheço que não tem filho biológico, mesmo que tem condições para isso, porque eles querem adotar filhos, adotar crianças. Eu admiro isso, porque eu não tenho essa vocação. Mas não é regra. Não é regra que casais cristãos obrigatoriamente ou deveriam estar em fila de adoção. É uma questão muito delicada. Por quê? Porque existe muita coisa por trás que precisa ser trabalhada e percebido. Porém, se nós não temos o chamado para a adoção, o que nós podemos fazer para tornar mais feliz a realidade de crianças que vivem à espera de um lar? Eu estive olhando, nós temos no Brasil quase 10 mil crianças para adoção. E quando a gente olha a fila de adoção, a fila de casais à espera de uma criança para adotar, nós temos quase 44 mil casais. Então seria fácil, né? Tem muito mais procura do que crianças. Mas não é bem assim. Porque tem uma maioria esmagadora de casais que querem filhos únicos, brancos e com determinadas características. E aí nós temos uma imensa maioria de crianças pardas, uma grande quantidade de crianças negras, crianças com deficiência física e crianças com deficiência intelectual para adoção. E, infelizmente, os que desejam adotar uma criança parda, negra ou com algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual, é um número muito reduzido de casais e por isso nós temos esse número elevado de crianças para adoção e esse número elevado de casais para adoção. É uma realidade que nos leva a algumas reflexões. Mas, se eu não tenho chamado para adoção, o que eu posso fazer para tornar mais feliz a realidade de uma criança que está num lar? Tu já ouviu falar de um programa chamado Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora? Tu já ouviu falar? Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Eu vou ler aqui o que é esse serviço. A fonte é o governo de Santa Catarina, Secretaria de Desenvolvimento Social. Serviço de Família Acolhedora é o serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção e em residência de famílias acolhedoras cadastradas, até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para a adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança ou adolescente acolhido e a sua família de origem. É um trabalho legal, viu? É um trabalho bacana, um serviço legal que o governo de Santa Catarina tem. Eu estava olhando, isso é um programa nacional, inclusive, mas em Santa Catarina ele está muito bem organizado, né? Até na reportagem que eu li. É um estado onde está melhor organizado tudo isso. A família acolhedora. Talvez eu não possa adotar e dizer assim, agora, a partir de agora é meu filho, mas abrir a nossa casa para que essa criança experimente uma realidade de amor, de cuidado, de afeto, de carinho, de colo, de cheiro, de disciplina, de limite, de bondade.
Que coisa linda! Isso sim, talvez seria um desafio para casais cristãos. Acolher, ser uma família que acolhe 1 mês, 2 meses, por uma semana, mais tempo, quem sabe. E é um programa que não pressupõe a adoção da criança, ela passa um tempo e aí depois ela volta ou para sua família ou ela vai para a adoção, mas não necessariamente há um rompimento de vínculos, né? Porque brota uma amizade, brota um cuidado, brota um amor. É um trabalho legal, vale a pena, vale a pena. Aqui em Rio do Sul ele está em implantação, um trabalho bem legal, bem interessante, que casais cristãos deveriam se envolver. A adoção é um ato de amor, mas ter a sua casa aberta para amar uma criança ou um adolescente em momento específico é também a oportunidade de demonstrar misericórdia, assim como a princesa egípcia demonstrou por esse bebê. Que inclusive ela dá um nome que tem a ver com a história dele, Moshe, tirado das águas. A princesa não ignora a história, ela o leva para o palácio, recebe como seu próprio filho e ela consegue mostrar que é possível a gente amar, cuidar e receber alguém como seu próprio filho. Nossa família pode ser um lar abençoador para uma criança, para um adolescente. Essa princesa me inspira a olhar para essa quantidade enorme de crianças, para essa realidade em que crianças brasileiras são vítimas de violência, de abuso, e a olhar com misericórdia. E eu queria te desafiar, se tu tem a vocação para a adoção, vai atrás. Procura assistência social, procura conselho tutelar, procura as autoridades competentes e te inscreve lá. Perceba que todo o processo para a adoção, ele não é um processo feito de qualquer forma, ele é um processo muito sério. Tem ciência por trás, tem estudos antropológicos por trás. O amor de Jesus me permite amar alguém que eu não gerei, com amor ágape. Essa princesa me inspira a pensar e a olhar para a adoção como uma possibilidade de demonstração de amor e misericórdia. Eu não sei se a tua família tem essa perspectiva, mas se tiver, vá em frente. Deus te abençoe. Deus te guarde. A adoção é um ato de amor. Não é ter um filho, é um ato de amor. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus guarde a ti. Que Deus te acompanhe, que Deus te guarde. Que Deus estenda sobre ti a sua misericórdia. E que tu experimentes como é bom amar alguém. Como é bom sentir o amor de Jesus. Que Deus te guarde. Amém. Quero orar contigo ainda. Obrigado, Senhor, que embora não mereçamos o teu amor, tu nos amas, tu nos acolhes, tu nos recebes e tu nos adotas como teus filhos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos também a, como cristãos, pensarmos com bastante seriedade em adoção, se assim nós temos a vocação para isso, ou então de sermos talvez uma família acolhedora. É um programa legal, bem organizado, sério, que as nossas autoridades têm para com as nossas crianças. Que nós possamos, Senhor, pensar em formas de demonstrar amor e misericórdia por aqueles que talvez só experimentaram violência e sofrimento. Senhor, fica conosco e nos abençoa. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Querido, obrigado pela tua audiência, obrigado pela tua companhia. No domingo que vem a gente está de volta. Obrigado por nos acompanhar ao longo desta série. Que essas mulheres inspiradoras da história do nascimento de Moisés continuem nos inspirando a vivermos a nossa vida, protegendo a vida, o que as parteiras fizeram, não abrindo mão da nossa família de jeito nenhum, como a irmã de Moisés fez, deixando as pessoas viverem a sua vida e criarem seus caminhos, trilharem as suas histórias, como a mãe de Moisés permitiu,
e que possamos também pensar na possibilidade de estender amor para aqueles que talvez tudo que desejam é alguém que abrace com amor, com afeto, com bondade, com misericórdia a si. Deus abençoe tua vida. Obrigado. Deus abençoe e te guarde. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não